aqui é Ana Carolina do blog Simples Glamour e o vídeo de hoje é com dicas preciosas, 3 dicas pra fazer com que aquelas sombras que você comprou que foram bem baratinhas, que não tem uma qualidade muito boa, para que elas fiquem ótimas e com qualidade, como se fossem coisas de outro mundo. Vocês vão ver que as dicas são bem simples, é bem provável que vocês já conheçam, mas eu resolvi trazer esse vídeo porque, com o intuito do nosso blog, meu e de vocês, o Simples Glamour, é mostrar que você pode sim construir maquiagens legais com produtos que sejam acessíveis. Às vezes, muitas vezes, a gente compra uma paletinha que as cores são bonitas, mas não são muito pigmentadas, mas mesmo assim a gente tenta explorar o máximo. Sim, tem como reverter isso, não importa se você pagou R$2, R$3, R$4, não importa quanto você pagou na sua paleta. E essas dicas não são específicas para paletas baratinhas, gente. Vocês podem usar em qualquer maquiagem que dá um efeito ainda mais bonito para maquiagem. Porém, eu resolvi colocar esse título em especial porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado aquelas paletas que a gente compra ou ganha para usar sempre as mesmas coisas. Então, são três dicas que eu vou dar pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. A primeira dica é pra você usar fixador de sombras ou corretivo antes de aplicar a sombra. Passa em toda a pálpebra e isso ajuda muito a fixar a sombra. Fiz um post recentemente falando sobre os meus tipos de fixador de sombra favoritos e citei também a forma como eu uso cada um. Tem fixador pra glitter, tem fixador pra pigmento, tem fixador pra sombra, enfim, eu deixei tudo super explicadinho lá e eu vou deixar o link aqui em cima, vai aparecer um card pra vocês aqui, ou o link vai estar aqui abaixo no box de informações. Então, dá uma olhada lá que vocês vão entender direitinho qual é o tipo de fixador especial para a sua sombra. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o seu dinheirinho que você guardou e economizou na paletinha baratinha para comprar um fixador de sombras. Se você não tiver, você pode usar um corretivo. De preferência um corretivo que seja cremoso, porque vai ajudar a aderir melhor a sombra. Se não tiver corretivo, passa um pouquinho de base, que também ajuda. Só não pode passar em excesso, porque senão a sombra vai craquelar. Mas não tem desculpa pra não usar paletinha baratinha mais, hein? A segunda dica é pra você pegar bastante produto. Não economiza, gente. Esfrega bastante o pincel na sombra, não com tanta agressividade, claro, de forma delicada, mas pra que saia bastante pigmento na sombra pra você aplicar. Porque se você só relar... Eu peguei um pincel de base, né? Mas tô falando de sombra. Se você só relar, tipo assim, só encostar na sombra, ela não vai pigmentar. Então esfrega, dá uma esfregadinha, espera aquele pozinho tipo subir, sabe? E aí você pega e vai aplicando. Outra dica é você aplicar com batidinhas. Porque quando você aplica com batidinhas, a tendência é que a cor fique mais forte e mais intensa. Obrigada, mosca, por atrapalhar meu vídeo, mas tudo bem. Então, aplica com batidinhas porque vai dar certo. Depende muito da sombra, da pigmentação, enfim. Os pincéis de esponjinha são ótimos pra isso. Não precisa ser um pincel de cerdas, assim, às vezes até atrapalha. Então, na dúvida, aplica com pincel de esponjinha e depois esfuma as bordinhas com o pincel de esfumar ou com o dedo mesmo. Mas é sempre bom aplicar com batidinhas e pegar bastante produto, porque aí você vai garantir, mais uma vez, que essa sombra vai durar e que vai ficar bem pigmentada. Terceira e última dica é uma possibilidade. Se você não quiser usar o fixador de sombras, a base e o corretivo, como eu havia citado anteriormente, outra dica é você molhar o pincel. Não é encharcar o pincel, gente, é só dar uma molhadinha pra ele ficar úmido e aí você esfrega na sombra e aplica. O que eu faço? Deixa eu ver, tem uma sombra aqui. Sempre que eu uso essa técnica do pincel molhado, gente, isso não estraga a sombra, tá? Mas não esquece, não pode ser pincel encharcado, porque senão vai dar errado. Tem que ser um pincel úmido. Molha um pouquinho e tira o excesso, pra ele só ficar úmido mesmo. Sempre que eu uso essa técnica, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo dessa sombra que foi a que eu usei. Na parte de cima tá bem afundadinho, porque é sempre onde eu uso o pincel molhado.
E aqui embaixo eu uso o pincel seco normalmente. Então outra dica que eu dou é pra você escolher um lugar na sombra em específico pra tirar a sombra de lá. Não passa o pincel na sombra inteira com o pincel molhado. Eu gosto de ter essa opção assim. Isso não estraga a sombra, mas eu sou um pouco receosa, sabe? Mesmo no Instagram... Não Instagram agora. Mesmo no Instagram... Meu Deus! Mesmo não estragando, eu prefiro ter essa precaução. Então, eu escolho um lugarzinho da sombra e só passo a sombra, o pincel molhado por lá e a outra parte da sombra eu deixo seca. E é isso, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Agora não tem mais desculpa pra deixar aquela sua paletinha baratinha lá dentro do armário, jogada, sem nem olhar pra ela. Vale a pena, gente, aproveitar tudo que vocês têm em casa. Eu tento sempre variar nas sombras que eu tô usando. Sempre tem aquelas que a gente gosta mais, que a gente não larga, que use todos os tutoriais. Mas é importante também variar com tudo que você tem em casa pra valer a pena o dinheiro que você gastou naquele produto. Tanto como sombra, quanto rímel, batom, enfim. Compre e use, faça uma boa utilidade daquele produto, que aí você vai ficar feliz, vai ter certeza que o seu dinheiro foi bem gasto e que você atingiu os seus objetivos com aquela paleta, ou com o batom, enfim, com o produto que for. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vou tag nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro e aí você fica por dentro de tudo. É simples glamour em todos os lugares, gente. Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tudo é Simples Glamour. Então é só procurar que vocês me encontram por lá. Espero muito que tenham gostado. O batom que eu tô usando hoje é o Saia de Tule da Dylos, que é lindo, por sinal. O tutorial dessa maquiagem vai ao ar dia 21, lá no blog que eu sou parceira, que é Blogueiras com Amor. E meu brinco tá caindo. E vou deixar o link do blog aqui abaixo no box de informações, que aí vocês já podem conferir as novidades que tem por lá, tem muita coisa legal. Espero muito que vocês gostem do blog e que tenham gostado do vídeo também. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!